Ó, você me falou, seu terceiro andar, terceiro andar. Esse ano daí, Ela não foi assim. fui eu que errei. Não existe. Parei lá, falei, Trem, eu só vou deixar ele descer. mas eu vou ter que ser. Vou ter que se ajudar. Fui eu que mandei. Quando ele brigar comigo. Bom dia a todos, a todas, bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início a mais uma mesa temática da nossa 15ª Semana da Cultura Religiosa. Este ano com o tema Universidade e Sociedade, Troca de Saberes e Experiências. Então, neste ano, o setor de cultura religiosa decidiu trabalhar o tema da extensão universitária, que é um tema no qual toda a PUC está engajada, e também o setor de cultura religiosa. Nossas 4 disciplinas são disciplinas extensionistas, então, para disseminar essa cultura da extensão, seu valor, a relação entre a universidade e a sociedade. Então, toda a nossa semana está dedicada a trazer práticas e também reflexões sobre a importância da experiência da extensão universitária. Essa mesa tem como tema Projeto Rondon, Formação Cidadã e Ação Comunitária. Então, nós vamos trabalhar um dos projetos de extensão que é divulgado e realizado aqui pela nossa universidade, diretamente ligado à Vice-Reitoria de Extensão e Estratégia Pedagógica. Estão conosco aqui e vão poder falar desse projeto o professor Renato Pontes Costa. O professor Renato possui licenciatura em Filosofia, mestrado em Educação Brasileira e doutorado em Ciências Humanas e Educação. Foi um dos fundadores do Núcleo de Educação de Adultos aqui da nossa universidade, no qual atuou por 15 anos. Ele tem experiência na área de educação, com ênfase em educação de jovens e adultos, educação popular, educação em direitos humanos e produção de materiais didáticos. Integra o grupo de estudos e pesquisa em educação de jovens e adultos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Departamento de Educação da PUC-Rio. O professor Renato possui ampla experiência com atividades extensionistas, está envolvido em vários projetos de extensão aqui em nossa universidade, e hoje vai compartilhar conosco uma dessas experiências, que é o Projeto Rondon, como já dissemos, uma ação ligada à Vice-Reitoria de Extensão e Estratégia Pedagógica. Desde já, obrigado, professor Renato, por ter aceitado o nosso convite. E também conosco o professor Carlos André Lameirão Cortes. Ele possui graduação em Desenho Industrial e mestrado em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem experiência nas áreas de arte, design, arte, educação, pintura, ilustração e animação. Coordena um projeto de pesquisa, construindo e preservando a memória do Jongo da Serrinha. É professor do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio e também integra o Projeto Rondon, projeto ligado à nossa Vice-Reitoria de Extensão e Estratégia Pedagógica. Também, professor Carlos André, muito obrigado por ter aceitado o convite. Então, agora fala dos professores, eles terão um tempo aí de 50, 60 minutos para fazer a apresentação, e depois um tempo de diálogo, de conversa, de interação com o público presente, com os estudantes e também com os professores e professoras aqui presentes. Palavra, professores. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Tá bom. A gente está combinando aqui que a gente não combinou a fala direito. Mas, enfim,
né? Bom dia para todo mundo, né? Bom dia. Eu queria começar assim agradecendo o convite, né? Para estar aqui. Acho que sempre um prazer, né, colaborar de alguma maneira com o trabalho do Grupo da Cultura Religiosa aqui da nossa universidade. Eu estava pensando assim para vir para essa mesa, né? Eu estou na PUC há muito tempo, né? Fui aluno da PUC e como aluno fiz também as matérias de cultura religiosa, né? Muitos dos professores que estão hoje foram contemporâneos naquela época, faziam lá teologia. E aí, assim, ao longo dos tempos, eu fui vendo crescer e se organizar de uma forma mais estruturada a questão das matérias de cultura religiosa, que os alunos chamam de Jesus 1, 2, 3, né? E quatro. Boa. Né? E assim, muito interessante ver o desenho que a gente tem hoje, né? Um leque maior de possibilidades de disciplinas, as discussões que vocês fazem muito ancorada na realidade, né? O diálogo com a vida universitária e agora, mais recentemente, a incorporação dos trabalhos de extensão nas disciplinas da cultura religiosa, né? Enfim, acho que a gente precisa começar dizendo que a cultura religiosa hoje, aqui na nossa universidade, é mais do que uma discussão apenas confessional, né? Ela é uma discussão para a vida e a gente vai vendo o trabalho do Grupo da Cultura Religiosa, assim. Um bom exemplo disso é essa semana que a gente está vivendo aqui e que traz como tema assim, um momento que nos desafia a todos na universidade, que é a questão da extensão. Isso significa dizer assim, a cultura religiosa está antenada com o que está acontecendo na vida universitária e na vida dos estudantes. Então, trazer essa temática é algo bastante interessante, que acho que eu queria começar reafirmando, né? E aí, assim, eu e o André, assim, a gente foi convidado para socializar com vocês uma experiência de trabalho, de extensão, que a PUC tem feito já há algum tempo e que nós participamos da última edição. Eu participei da anterior e na última edição, no início desse ano, fui para o projeto junto com o André. A gente não se conhecia, né? E foi um feliz encontro. Vocês vão curtir também conversar com o André. E assim, a gente não está numa aula, mas eu queria meio perguntar. Alguém já ouviu falar do Projeto Rondon? Não dá para falar, mas vamos levantar a mão. Uma pessoa, 2, 3, 4. Quem tem mais de 15 anos já ouviu. Mas assim... Oi? Fala, eu não quero mais dizer que eu sabia, né? Mas se a gente vê assim, do público... Opa! Do público mais jovem aqui, umas 2, 3 pessoas só levantaram a mão. E, assim, a outra pergunta. Quem sabe que a PUC participava do Projeto Rondon? Só o Marcos Santana. Ah, lá, Eva. Sabia. Bom, professores... São só os velhos que sabem dessas coisas. Vão ganhar estrelinha. Os dois. Estou perguntando isso, gente, porque, assim, a gente não está falando de um projeto novo, né? É um projeto bastante antigo, vou falar um pouco da história, e que a gente às vezes não sabe, e a gente também às vezes não sabe que a PUC integra esse projeto. Então, acho que essa mesa, ela tem um caráter bem interessante da gente poder divulgar, falar que existe, e também no sentido de convocar, chamar vocês para se integrarem ao projeto e participar. Eu organizei a fala em 3 momentos. Assim, no primeiro eu vou tentar fazer um histórico, uma caracterização do que é o Projeto Rondon, depois falar sobre o desenho atual que ele tem, né?
e como ele acontece na PUC, tá? E no terceiro momento, tentar falar das duas edições, das duas últimas edições da qual a gente participou, tá bom? Uma fala assim é esquisito, né? Porque eu gosto de falar com interação. Mas aqui fica difícil. Depois a gente vai ter como conversar. Antes de começar a falar um monte na cabeça de vocês, assim, a gente não preparou uma apresentação. O legal seria a gente poder ver algumas imagens, mas assim, a gente não tem uma apresentação formal, lá um PowerPoint e tal, mas o André depois vai tentar projetar algumas imagens das duas últimas edições, da UDELMA, né? que nós participamos, para vocês terem uma noção, assim, um olhar do projeto, como ele acontece, tá bom? Isso. Então, gente, o Projeto Rondon, ele é uma ação interministerial, coordenada pelo Ministério da Defesa e executada pelo Exército Brasileiro. Acho que isso é uma coisa importante a gente colocar. A realização do trabalho é coordenada, feita pelo Exército, em parceria com as universidades e com os municípios do interior do Brasil, municípios de baixo IDH, né? E conta, como eu falei assim, é uma ação interministerial porque conta com a participação de diversos ministérios, né? Ministério da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente e também a própria Secretaria da Presidência da República. Então, é um projeto governamental, vamos dizer assim, com aporte do governo federal para que ele possa acontecer. E ele é, antes de mais nada, uma ação coordenada de todos esses órgãos para quê? Né? Para desenvolver um trabalho social em municípios do interior do Brasil, municípios de baixo IDH, visando uma interlocução, uma troca de experiências e saberes entre jovens universitários, em geral do Sul e Sudeste, mas não só, né? E com a população dessas cidades do interior. Tá? Eu podia dizer muitos jargões, assim, em termos do que é o projeto, dos objetivos e tal, mas isso tudo está na internet, vocês depois podem procurar, consultar, né, saber melhor e tal. Mas, assim, para mim, e aí eu posso depois abrir para o André falar um pouquinho também, né, muito além de tudo que se diz sobre o projeto, dos objetivos e tudo, o grande ganho que a gente percebe, né, ele está na formação humana e cidadã que esse encontro de culturas, né, provoca, tanto para os jovens universitários quanto para a população local dessas cidades. Né? Imaginem vocês, jovens, que estão aqui na PUC do Rio de Janeiro, na Gávea, fazendo esse curso universitário, e vocês vão sair daqui e conhecer a realidade de uma cidade como a que a gente foi da última vez, chamada Malhada dos Bois, lá no interior de Sergipe, uma cidade que tem 3 mil habitantes, né? É um mergulho na realidade brasileira que faz com que a gente tenha consiga enxergar um pouco mais além da nossa realidade, né, de Rio de Janeiro, por mais que às vezes a gente não mora aqui, sei lá, na Zona Sul, você venha da realidade da Baixada, eu sou da Baixada, né? Venha de uma comunidade, mas a gente está no Rio de Janeiro, uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. E aí, de repente, você vai para a Malhada dos Bois,
e tem uma outra configuração, uma outra cultura, um outro jeito de ser, e nós vamos passar um tempo convivendo com essas pessoas e realizando um trabalho conjunto ali. Né? É um momento de aprendizado mútuo muito grande. Né? Quer falar, André? Sobre isso? Tá ligado? Tá ligado. Bom, antes de... Bom dia cada um que está presente. Também agradeço por poder estar aqui conversando sobre esse assunto. A gente pode chamar também a atenção um pouquinho em relação ao histórico. Eu ia falar. Você vai falar das diferentes atitudes que foram propostas pelo projeto, né, nesse tempo e como que a gente chega. Ele vai falar com mais detalhes, mas inicialmente o projeto Rondon tinha uma proposta assistencialista de chegar nos lugares e levar o acesso, às vezes, a coisas básicas como saúde, atendimento médico, e algum desenvolvimento de tecnologia. E, assim, desde a primeira participação do projeto Rondon, que foi na década de 60, foi, inclusive, com alunos da PUC, numa aventura que não faziam a menor ideia do que aconteceria, mas aí eu vou trazer esses detalhes. Né? Uhum. E a gente chega, então, eu sou o André, sou professor aqui da PUC já desde 96, e também as disciplinas que eu trabalho dentro do Departamento de Artes, elas sempre tiveram uma característica extensionista, né? De trabalhos que são realizados com a comunidade, desenvolvimento de projetos, entre outras coisas. Sempre a partir da convivência e da valorização dos saberes locais, dos saberes com que os alunos têm contato. E nesses processos criativos coletivos, a partir do encontro, em que o aluno sai, vai fazer um trabalho, mas ele não pode ter nada pré-concebido, porque tudo vai depender do que ele vai encontrar. E quando começa o desenvolvimento da vice-reitoria extensionista, da gente fazer trabalhos práticos, da gente transformar algumas disciplinas também e trazer esse caráter extensionista para as disciplinas da graduação, também que com o movimento da professora Jaqueline, que assume a vice-reitoria de extensão. Junto com isso, eu fui convidado para participar do projeto Rondon justamente por essa experiência prática. E, assim, a PUC, né, nessa nossa experiência, a gente foi com uma série de desafios. Então, a gente, quando vai para a Malhada dos Bois, então eu fui como coordenador nessa experiência, e a gente eu tive a oportunidade de fazer uma viagem precursora, de ir até lá, né, e conhecer as pessoas, conhecer os projetos que estavam em andamento, e foi uma aventura mesmo. Eu conheci o professor Renato um pouquinho antes dessa viagem, e ele me ajudou passando a experiência do projeto anterior. E o nosso desafio era justamente porque a gente, como PUC, a gente não tem essa proposta assistencialista, né? A gente está sempre voltado para o encontro e para a valorização do saber local, e é desse encontro entre o saber acadêmico e o saber das comunidades que a gente promove o desenvolvimento mútuo, tanto do aluno quanto da própria População local. e também da nossa própria forma de atuar, do próprio saber acadêmico. Então, a gente vai nos transformando, não só transformar o aluno, mas transformar a proposta, transformar o professor, transformar a atuação da universidade, que vai tentando se atualizar, porque ficou culturalmente, por mais esforço que se tivesse sido feito, afastado, né, o conhecimento acadêmico do saber, vamos dizer assim, entre aspas, popular. Então, a experiência anterior, depois o Renato vai destacar também um pouquinho,
a gente já tinha percebido, porque o Projeto Rondon, ele é um encontro de várias instituições. Tem o Ministério da Defesa, a gente não vai sozinho, a gente vai junto com uma outra universidade, e a gente vai também ter uma interação não só com a população, mas com o município, através das instituições políticas do município, do secretariado, dos vereadores, é através do governo do município que a gente tem ou não acesso a projetos, a pessoas, né? A gente não tem toda essa liberdade. E no projeto anterior houve uma dificuldade e um aprendizado que foi determinante, porque apesar do projeto Rondon ser um projeto conhecido e da gente ser uma universidade importante no país, a gente chega com propostas de oficinas que vão ser oferecidas às comunidades, mas não necessariamente a gente tem público. Então pode acontecer de você chegar, promover, movimentar um monte de alunos e chegar num lugar para propor uma oficina e não ter público. Tudo isso depende, né, dos encontros e das parcerias que a gente vai ser capaz de fazer. Então, no projeto anterior, o governo não deu tanto acesso assim à própria população do lugar, era uma cidade turística, então a gente já sabendo dessas dificuldades, na minha viagem precursora, eu fui com esse objetivo. Em primeiro lugar, conhecer as pessoas e os projetos que estão em plena atividade, para poder fazer parcerias e garantir que a gente estivesse trabalhando em conjunto mesmo com a população e com atividades que tivessem uma repercussão real. Então, quando eu fui para essa viagem, então a gente vai para o quartel, né? Um montão de professor no quartel, aí a gente recebe treinamento do grupo militar, dos generais, dos coronéis, e a gente recebe um monte de palestras, onde é enfatizado esse objetivo também do Ministério da Defesa, de que o projeto Rondon se atualize e se torne, deixe de ser assistencialista, e passe a ser promoção de multiplicadores, valorização do saber local, várias coisas parecidas com o que a gente acredita. Só que chegando no lugar, então eu cheguei lá em Malhada dos Bois, eu junto com o professor Lucas da Unifenas, um professor médico de uma universidade em Minas Gerais, e a gente foi direto, a gente foi recebido, não foi recebido pelo prefeito, a gente foi recebido o braço direito da Secretaria de Assistência Social, que era a Clélia, né? Clélia não, Clécia. A Clécia. E a Clécia, através do CRAS, né, nos levou a diversos projetos. Então, a gente conheceu principalmente as coisas que estavam mais ativas, como o grupo de idosas, que era um grupo de quase 100 mulheres idosas que se reuniam 2 vezes por semana para fazer atividades como bordado, dança, contação de história, desenho, assim, diversas atividades. Quase 100 e poucas mulheres e uns 5 ou 6 homens. Era esse grupo. Então, fui, visitei, conheci as pessoas que dinamizavam esse projeto e contei da nossa proposta e elas acharam super legal, então a gente já firmou, já ficou sabendo que horário que elas se encontravam, para que quando a gente chegasse também, quando eu viesse de volta para a PUC, a gente ainda estava fazendo a seleção dos alunos, a gente pudesse pensar oficinas, atividades que fossem de encontro ao que estava acontecendo, né? Para a gente ganhar não só a possibilidade de ter gente para poder trabalhar em conjunto, mas também de ter ideias que fizessem sentido. Então, saber o que estava acontecendo lá e tentar trabalhar a partir desse encontro. Também conhecemos as diretoras das escolas, das localidades do entorno, e assim a gente conseguir mapear minimamente uma base para a gente poder repensar, porque a nossa proposta, como funciona? A gente participa de um edital e a gente envia de antemão
um conjunto de oficinas ligado a determinados assuntos que são na nossa área, né? Comunicação, meio ambiente, tecnologia, não lembro de qual todos. Eu anotei para falar. Você tá falando Tá, tudo. agora você fala tudo. Ele está adiantando toda a conversa. Na verdade, eu quero falar uma coisa específica, que é assim, o que está escrito no papel e o que é a realidade, né? E como a gente teve que mudar algumas coisas e a gente até se assustou. Então, logo de cara, fui conhecendo muitas pessoas e muitos projetos, combinando horários, marcando possibilidades. E foi um dia de trabalho muito intenso. A gente, na verdade, e aí cheguei no final do dia, lá não tinha sinal de celular. Aí cheguei no final do dia em casa não, no hotel, e tinha um monte de mensagens do general no meu telefone. Não é? O que será que aconteceu? E aí, porque a gente tinha um grupo de WhatsApp, onde todas as outras equipes precursoras, que a gente estava em 12 municípios do estado de Sergipe, estavam postando encontros com o prefeito, encontros na Câmara Municipal, e eu não estava nesses lugares, eu estava junto com as pessoas na rua, com quem fazia os trabalhos. Estava muito preocupado em garantir a continuidade, um projeto de verdade. E aí ele não fosse suficiente aquele conjunto de mensagens, toca o telefone é o general, o professor Carlos André. Aí, falei, bom, vou ser preso, mas não sei o que vai acontecer. Ele falou, não, nós estamos querendo desistir do projeto Rondão e Malhada dos Bois. A gente está achando que o governo não está dando o apoio. Eu reparei que o senhor não postou nenhuma foto com o prefeito, então estou achando que o prefeito não quer o nosso projeto. Aí eu falei, olha, general, eu não sabia que a cidade estava sendo avaliada, porque não estava, né? A cidade estava aprovada para o projeto. Eu não sabia que estava havendo uma avaliação se o prefeito estava ou não de acordo. Eu, por favor, me dá mais um dia, eu vou tirar uma foto com o prefeito. E aí, Foi atrás dos políticos, só para a dos gente prefeitos, dos entender, vereadores, assim, tirou foto de todo mundo. ninguém perguntou o quanto a gente tinha conseguido alcançar de parcerias efetivas para a realização do trabalho, né? Então tem toda uma dimensão política, uma dimensão midiática, de resultados que vão aparecer, que podem ser postados, e eu não tinha esse tipo de experiência, não sabia que isso era importante. Voltei no dia seguinte, fui na Câmara dos Vereadores, conversei com todos eles, preciso tirar uma foto com o prefeito. Aí falou, vamos lá. Aí foi todo mundo em casa, chamou as famílias, trocou de roupa, e a gente fez a foto com todo mundo, aí pronto, podemos fazer o projeto. Né? Então, assim, queria chamar a atenção para essas duas coisas, essa e mais uma outra coisa que foi determinante assim, para a gente ir encontrando o nosso lugar como público, e para a gente poder pensar as nossas próximas ações, né? Não só como Rondon ou outros desdobramentos que venham a acontecer a partir dessa experiência. Quer falar um pouquinho? Já falei muito que é. Não, é porque assim, o André meio adiantou, né, falando já da nossa última experiência, Ainda não, só estou na precursora. Então, imagina, vai falar até amanhã. Eu queria ser um pouco mais didático, né, porque como a gente viu no início, pouca gente conhece o projeto, não conhece um pouco a história. Então, acho que é importante pontuar algumas coisas em relação ao projeto em si, meio para a gente pensar como que a gente entra nessa discussão enquanto PUC, né? A PUC que está lá, então a gente está levando o nome da universidade, está fazendo essa ação. Como eu disse, não é um projeto novo, né? Ele foi criado em 11 de julho de 67, né? Em pleno governo militar, né? Com uma ditadura já instaurada no nosso país. E ele representava, gente, uma estratégia do governo militar para promover uma ação social em municípios do interior, né? E aí, assim, é a minha opinião pessoal, não sei, né? Falei isso com o André, né? Com a vice-reitoria e tal, mas, na verdade, a gente precisa pensar o contexto de governo militar e dessa ação realizada pelo governo militar indo para o interior do Brasil, né? Era um pouco meio causar uma boa imagem, sabe? Assim, passar que
esse governo ditatorial se preocupa com o interior do Brasil, com as cidades do interior e tal. E a primeira operação, essa feita em 1967, né, chamada de piloto ou marco zero, a primeira operação, teve a participação de 30 alunos das universidades. E aí, universidades todas localizadas no Rio de Janeiro. Então, tinham 30 alunos, 2 professores da Universidade do Estado da Guanabara, que hoje é o UERJ, né? 2 professores da UF e 2 da PUC. Né? A PUC estava lá no primeiro momento do... Ah, tem? Ah, legal. Ó, a fotinha lá no avião. Né? Esse grupo ficou 28 dias, onde hoje é o estado de Rondônia, e foram feitas muitas ações assim, de levantamento local, das necessidades locais, né? De mapeamento da realidade encontrada nesse estado. E, principalmente, sobretudo, ações de assistência médica. Então, em geral, eram pessoas ligadas à área da medicina e que iam. Tem fotos muito interessantes na internet, quando a gente procura, assim, né, dando vacina, fazendo atendimento médico. Então, tem toda uma questão aí. O lema, nesse momento, né, de inauguração do Projeto Rondon, era integrar para não entregar. Era uma coisa bem militar mesmo, né? Um negócio estranho. Todas essas características, né, não é difícil a gente perceber que o projeto, na sua origem, ele tinha um perfil bastante assistencialista, como disse o André, né? Era um trabalho essencialmente assistencialista, compensatório e quase, eu arrisco dizer, assim, um viés meio caritativo. Eu vou lá fazer a bondade para o outro, numa ideia bastante salvacionista. Assim, você pega jovens da universidade, né? E aí pensando na universidade como essa casa do saber, esse lugar, né? Onde se sabe tudo, e aí você leva esses jovens que estão nesse lugar do saber para o interior do Brasil, dos lugares mais longínquos, para assistir a essa população que está lá perdida. E aí a gente vai lá salvar essas pessoas. Então, esse desenho original era um desenho bastante complicado, né? E aí, prioritariamente, se faziam ações na área da saúde, claro, né? Medicina, enfermagem, odontologia, toda essa parte. Mas também trabalho de assistência social, uma discussão sobre educação e principalmente também nas engenharias, porque aí vai toda a parte de construção, de saneamento, enfim, dá para a gente perceber toda essa característica meio salvacionista. O projeto, conforme foi desenhado, ele atravessa todo o período da ditadura militar, né? Atravessa os governos e as crises do Brasil e vai até 1989. Foi criado em 67, vai até 89, já no momento de abertura política, quando as atividades foram encerradas completamente. O projeto foi reativado em 2005, né, durante o primeiro governo Lula, quando aí sim os objetivos e o escopo do projeto foram redimensionados. A gente tem que lembrar uma coisa, do ponto de vista histórico, né? Quer dizer, o projeto acaba, a primeira versão, em 89 e é retomado em 2005, no auge do governo Lula, no começo do governo Lula. Mas nesse ato, entre 89 e 2005, a gente não pode esquecer que durante a década de 90 a gente viveu a era Fernando Henrique Cardoso, né? E a esposa do então presidente, Dona Ruth Cardoso, cria um programa chamado Comunidade Solidária. Né? Universidade Solidária. Então, dentro do grande programa chamado Comunidade Solidária, existiam 3 subprojetos.
um projeto chamado Capacitação Solidária, o segundo chamado Alfabetização Solidária e o terceiro chamado Universidade Solidária, é uma solidariedade só, no governo Fernando Henrique. E não vou falar dos outros, mas esse terceiro chamado Universidade Solidária era um projeto nos moldes do projeto Rondon, né? Não era a mesma coisa, mas era nos moldes. Tipo, você pega os alunos da universidade e leva para o interior do Brasil para desenvolver um projeto, né? A gente tem que lembrar que a Ruth Cardoso era antropóloga, né? Então ela já olhava para esse movimento de um outro lugar, né? Eu não sei como era, não participei. Você chegou a participar disso? Participou do... Não sei qual era bem a orientação, mas era já algo na direção de pensar uma formação cidadã e um desenvolvimento comunitário na perspectiva da troca de saberes. Então, algo já um pouco diferente do que era o primeiro desenho do Rondon. Acho que isso dá um caminho para o desenho que se faz a partir de 2005, né? Que eu chamo assim, um novo projeto Rondon, bota aspas aí nesse novo, que é um novo que não é novo, que procura abandonar totalmente esse viés assistencialista e pensar uma ação mais orgânica em âmbito municipal, colocando foco no caráter educativo do programa, né? Na formação para a cidadania e na sustentabilidade das ações em âmbito municipal, né? Daquele antigo lema que dizia assim, integrar para não entregar, que é até difícil de falar, né? O projeto passou a ter um novo lema, em 2005, chamado Projeto Rondon, Lição de Vida e de Cidadania. Ele muda completamente, pelo menos a proposta de se colocar. Tem os objetivos, eu não vou ler, porque acho que vocês podem achar depois na internet. Assim, eu não tenho dados muito atuais, mas eu estava olhando lá na internet, eles têm umas estatísticas que acho que é legal também dizer, para vocês terem uma noção do tamanho da ação hoje, porque assim, são quase 20 anos, né? Ano que vem faz 20 anos que o projeto foi retomado. Então, assim, de 2005 a 2024, foram feitas 91 operações, e isso significa que o projeto esteve presente em 1.320 municípios brasileiros do interior, contou com a participação de 2.519 instituições de ensino superior e com a participação de 25.127, eles chamam de rondonistas, né? Professores e estudantes universitários que se envolveram nas missões. É um batalhão de gente nesse tempo todo, né? Chegando a atingir mais de 2 milhões de pessoas no interior do Brasil. São números gigantescos, né, para um programa que a gente nem sabe que existe. Qual é o desenho atual, né? Em geral, acontecem 2 operações por ano, uma por semestre, sempre nas férias de janeiro ou de julho. O Ministério da Defesa define o estado previamente e faz todo um mapeamento anterior onde acontecerão as ações, ou seja, dentro do estado, identifica quais municípios têm o IDH mais, né, difícil, e aí é lá que vão fazer. Em média, são 12 municípios por estado. Então, em janeiro, a gente foi para Sergipe. De todos os municípios de Sergipe, eles selecionaram 12, onde aconteceu a ação. Cada município recebe 2 equipes de 2 universidades diferentes que trabalham juntas durante o período que o projeto acontece lá. As universidades, sabendo qual é o estado onde vai acontecer, elas fazem um projeto
enviam para o Ministério da Defesa, esse projeto é selecionado e no conjunto de todos os projetos enviados, até selecionarem 24 para trabalhar em 12 municípios diferentes. Então, dá para acompanhar os números. E aí, o que o André começou a dizer, né, assim, são três grupos de universidades que contemplam 3 áreas de atuação diferentes. Eles chamam de conjunto A, conjunto B e conjunto C, né? O conjunto A vai trabalhar diretamente com as áreas de cultura, direitos humanos, justiça, educação e saúde. O conjunto B trabalha nas áreas de comunicação, meio ambiente, tecnologia, produção e trabalho. E o conjunto C é um grupo que faz a cobertura jornalística e produção de conteúdo sobre aquela operação. Ok? A universidade seleciona 8 estudantes, considerando o conjunto para quem se inscreveu. Então, assim, se eu vou para a área de saúde, educação, eu vou escolher estudantes que se adequam a essas áreas. Por exemplo, a PUC nunca ficou no conjunto A porque a gente ainda não tem a área da saúde plenamente desenvolvida. Então, a gente fica sempre no conjunto B, né? O que para nós era difícil, né, André? Porque André é da cultura, eu sou da educação, mas cultura e educação fazem parte do conjunto A e nós tínhamos que estar no conjunto B, por conta dessa questão da área da saúde. Então, participam de cada edição 2 professores da universidade e 8 alunos, podem ser estudantes de qualquer curso. A gente, de acordo com o nosso projeto, a gente vai selecionar da maneira como achar que se adequa. A operação dura, em média, 17 dias, sendo 13 dias em campo, trabalhando na cidade, né? Como o André falou, são realizadas oficinas com a população local, com lideranças comunitárias, com equipes de gestão dos municípios, profissionais de diversas áreas e com a população em geral. E a última informação, assim, todas as despesas, obviamente, são pagas pelo programa, né? Então, assim, transporte, alimentação, hospedagem, blá, 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 blá. Os alunos, obviamente, não vão custear nada. Isso é custeado pelas instituições parceiras do programa. Então, a PUC, a universidade, o município e o Ministério vão se encarregar dessas despesas. E aí, assim, acho que é importante dizer, gente, estou falando sem parar, mas faz parte, por causa do tempo. É importante dizer, por exemplo, a gente saiu daqui para a Malhada dos Bois, né? Malhada dos Bois é uma cidade com 3 mil habitantes no interior de Sergipe. E aí, por exemplo, a cidade não tinha uma pousada para a gente dormir. Chega um grupo de 8, 10, 20 pessoas, na verdade, né? São 2 universidades, 8 alunos de cada, 2 professores, então 10 de cada, 20. 20 pessoas para dormir, comer e tal. Não, a gente ficou hospedado numa creche comunitária, né? O município tinha que comprar os colchões para a gente dormir lá no chão. Aí comprou um colchãozinho dessa finura, assim. E o pessoal do Ministério da Defesa falou, não pode. Não pode. Aí pegaram os colchões do quartel e levaram para a gente poder dormir no chão da creche. Do lado de fora tinha o irmão Sapinho, vários sapões assim, as pererecas no banheiro. Um dia falta água, o calor danado, a gente vai tomar banho no posto de saúde do outro lado. Enfim, a gente está saindo dessa realidade aqui de Rio de Janeiro, de PUC, para conhecer uma outra dinâmica, uma outra realidade diferente no interior do Brasil. Essa troca, eu acho que é o grande ganho. Você está aguardando o tempo? Tá. Só rapidamente falar, né, como é que a PUC entra nesse processo. O projeto foi retomado
em 2005, a PUC passou a participar a partir de 2013. De 2013 até agora, a gente esteve presente em 8 operações. Também seria legal ver, mas não dá para ver, mas em Alagoas, no Piauí, no Maranhão, no Pará, no Tocantins, no Piauí, no Mato Grosso do Sul e a última agora em Sergipe, né? Quando a PUC entra para o projeto, essa ação estava localizada na vice-reitoria comunitária, mas depois que a PUC organizou, né, a vice-reitoria de extensão e estratégia pedagógica, o projeto sai da vice-reitoria comunitária e passa a integrar a vice-reitoria de extensão e estratégia pedagógica. Bom, acho que é isso. A gente tem 10 minutos, então legal agora a gente falar um pouco das 2 últimas missões e mostrar algumas imagens para vocês, certo, André? Só para falar 2 minutos sobre a missão que eu participei em Mato Grosso do Sul. Foi engraçado, né? Interessante, porque foi a minha primeira experiência. E, assim, eu contei para vocês como foi Malhada dos Bois, que a gente dormia lá com o irmão sapo, com o colchãozinho no chão. Mas, em Mato Grosso do Sul, a cidade que foi selecionada para a PUC, porque o projeto que a gente enviou da PUC ficou em primeiro lugar, né, na seleção, e a cidade que a gente ficou foi a cidade de Bonito. Uau! Né? Bonito é uma cidade que foi muito desafiador fazer o projeto lá, porque Bonito é bonito, né, gente? Bonito vocês conhecem, né? Já ouviram falar? É uma cidade realmente turística, lindíssima, cheia de apelo turístico, um centro da cidade, assim, chiquérésimo, mas com uma população, né, no entorno desse chiquérésimo bastante complicada, com situações. A gente foi para os povoados no interior e achou realidades muito difíceis dentro dessa cidade rica, com um turismo maravilhoso e tal. Só tinha o problema da gente querer ficar no turismo e não ir fazer o trabalho, mas foi muito interessante. E a grande característica que o André também já falou é que a gente não conseguiu o apoio total da prefeitura local. Isso dificulta muito a realização das ações quando você está lá na ponta. Pronto, passo para o André, que vai falar da última missão e mostrar imagens para vocês, e depois a gente abre para uma conversa. Eu quero contextualizar também um pouquinho o nosso desafio. A gente, como conjunto B, a gente precisava ter oficinas nesses 4 temas: trabalho, tecnologia, meio ambiente e comunicação. A gente, quando se inscreve num edital, a gente recebe uma espécie de dossiê sobre as condições da cidade, que foi feito pelo Ministério da Defesa. A gente não sabe nada sobre o lugar, exceto esse material que vem: população, quantidade de pessoas alfabetizadas, números, né? Nada muito humanizado. E a gente tem que fazer a seleção dos alunos e também tem que inscrever para ser aprovado no edital com as oficinas que a gente imagina que possam ser realizadas no município. Então, é tudo escrito antes de se conhecer pessoalmente as propostas do lugar, das pessoas que estão trabalhando no lugar. A gente, então, preparou uma coisa básica, geral, baseada nas experiências anteriores, mas depois da viagem precursora, a gente pode adaptar. Então, foi esse o caminho que a gente escolheu. Então, foi para conhecer as pessoas, conhecer os projetos e tentou adaptar. Qual foi a estratégia que a gente usou, né, para tentar? Porque também a nossa missão era uma chamada da Vice-Reitoria de Extensão, da gente ter uma cara PUC dentro do projeto Rondon, né, de ter um projeto que pudesse ser mais participativo, com mais espaço de decisão para as pessoas do lugar. Que a gente não chegasse com oficinas prontas, mas com oficinas que dessem espaço, oficinas que a proposta básica fosse a de ter espaço para transformação, né, principalmente para a criatividade
da população do lugar. Então, a nossa estratégia, a gente pensou da seguinte maneira. Enquanto o André acha ali a imagem para mostrar, eu queria falar também em Bonito, nós tivemos que mudar a estratégia chegando no local. E a gente levou para uma proposta muito bacana e tal, de oficinas, não sei o quê. E pensamos, vamos fazer ali na escola tal, no centro tal. Só que a cidade não tinha mobilidade urbana. As pessoas não tinham ônibus, não tinha... A pessoa tinha que ter um carro para ela poder ir, então ninguém ia. Aí lá, quando a gente chegou, a gente mudou a estratégia. Em vez de esperar que as pessoas viessem até nós, a gente ia onde elas estavam. Por isso a gente descobriu quais eram os projetos e a gente se organizou, a gente fez todo um cronograma para que a gente pudesse fazer as oficinas de acordo com as atividades que já estavam em andamento. Que dia, porque a gente foi nas férias, né? Então, férias escolares, isso dificultou um pouquinho. Mas essas foram as oficinas que a gente fez e a gente partiu dessa oficina Quem Somos Nós. Então, as primeiras oficinas foram de escuta. Então, a gente foi para o grupo de idosos, das pessoas mais velhas do lugar, para ouvir as histórias. E essas histórias escutadas, elas foram os temas de todos os outros trabalhos, né? E foi bastante impressionante os resultados que a gente conseguiu. Então, como tinha um grupo de comunicação e uma série de oficinas baseadas em produção de vídeo, oficina de fotografia, oficina de jornalismo, oficina de montagem de notícias para diversos veículos diferentes. Então, com base nessas histórias, a gente depois ia desdobrando para as demais oficinas. Então, aqui são algumas dessas que aconteceram. Então, vou mostrar um pouquinho desse encontro aqui. Então, aqui é o grupo de idosos e elas contando suas histórias, né? Então, tem muitas histórias surpreendentes. Vai dar para ver? Bom, não tem muito problema. Vou fazer uma outra aqui. Vou mostrar um pouquinho o rosto dela. Então, as oficinas de trabalho, a gente foi tendo acesso ao material de bordado que elas produziam e a gente fez uma espécie também de ensaio fotográfico, né? Então, onde elas se arrumaram e trouxeram os materiais para poder... Naquela oficina, quem somos nós, a gente foi descobrindo que as mulheres tinham, as cidades tinham uma habilidade enorme com bordado. Cada uma queria mostrar o seu bordado, né, André? Só que elas faziam e o bordado estava em casa. E aí a gente fez um momento, assim, uma grande feira para mostrar os bordados, mas mostrá-las também, as que produzem o bordado. Então as meninas, as alunas da PUC fizeram maquiagem, arrumaram cabelo, fizeram toda uma coisa e a gente fez uma sessão de fotos. Vai mostrar? Não. Boa, gostei. Era aquilo que eu estava mostrando já. Mas tem outra aqui. Foram duas sessões, né? Uma numa localidade e outra na outra. Aquela foi... É porque aqui está o resumido, não está com todas as fotos. É que está demorando muito para baixar. Então, são trabalhos muito legais. Não só. Aí nessas escutas, a gente teve escutas de como eles chegaram até lá. Então, como eram muitas mulheres, então tem muita história de pessoas que saíram de outros lugares, que sofreram violência e que elas quiseram compartilhar essas histórias. Também houve muita lembrança de parte ligada à musicalidade, à cultura popular, a músicas. Então, a partir dessa oficina, elas quiseram nos dar uma oficina de samba de coco, onde elas começaram a lembrar as letras das músicas que elas não cantavam mais. E assim, elas nos ensinaram, foi um conjunto de oficinas de samba de coco, a gente gravou. E todo esse material então a ponte que a gente tentou estabelecer foi ouvir, coletar e registrar as histórias dos mais velhos e depois trabalhar com os mais novos. Então, nas escolas, a gente fez as oficinas de notícia, oficina de produção de vídeo, montou vídeo. Então,
A gente escutou também as histórias, as lendas, os mitos. Então, tinha muita história de terror, muita história de lobisomem, história do, né? Luterna. Aquele Fogo corredor. fogo corredor. O fogo corredor é uma coisa que aparece quando o padre e a comadre têm relações, que é uma coisa que não pode, né? Aí eles se viram encantados, um fogo Aí- corredor que sai andando. E aí os adolescentes escolheram montar esse vídeo da lenda do fogo corredor. Não é nada muito elaborado. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Tem um horário. Foi na boca ou fluvião? Fogo corredor. Fluvião. André, 5 minutos pra gente. Tá. Não dá pra entender. Vamos ver o que dá para ver aqui. Luz, câmera, Fluvião. Foi o que rolou no povoado de Fluvião. Lá, os participantes foram cineastas por um dia. A atividade consistia na elaboração de um roteiro para uma produção audiovisual, baseada em uma lenda local. Eles foram roteiristas, diretores, cameraman e, claro, atrizes e atores. A lenda escolhida foi a do Fogo Corredor, que foi encenada pelos locais. Tá batizando. É o seu compadre namorar com a... É isso. Nossa, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Rapaz, eu tô impressionada. Olha, ele tá vindo na nossa direção. Corre. Eles viraram fogo corredor ali, ó. E o fogo corredor, quando tá encantado, não se encosta. Aprenderam sobre pragas, folclore e a utilizar materiais recicláveis para fazer brinquedos. Mas a gente contou muito, né? Não, tava Tem acabando. vários videozinhos desses, de cada... É porque, assim, só para contextualizar, então a atividade ali com os adolescentes foi manusear a câmera, operar a câmera, organizar roteiro, proposta pelos alunos da comunicação aqui da PUC, baseado nas coisas que a gente tinha conseguido pensar dos temas ouvidos, né? Entre eles. E assim, também com abertura para que as pessoas do lugar escolhessem de todos aqueles temas quais eles queriam trabalhar. Então era tudo isso. Só lembrando que a gente é do grupo Conjuntos B, que tem o tema da comunicação, e aí a gente leva o aluno da comunicação e vai fazer oficinas na área de comunicação. Nosso exercício como professores lá era interferir o mínimo possível, deixar que os alunos, a gente estava com 8 alunos do nosso grupo, mas a gente estava junto com outra universidade, a gente também procurou estender e interagir, convidando e participando das oficinas do outro grupo e fazendo tudo em conjunto. E então a gente pegava a forma como as oficinas tinham sido planejadas de antemão, adaptava, reescrevia, e os alunos que faziam isso. Depois a gente ficava lá dando suporte para que pudesse acontecer, né? Os alunos planejavam super bem, eles estavam muito envolvidos e entregues para poder participar e para poder fazer acontecer. Mas, assim, às vezes uma agilidade de resolver questões práticas, onde tem material tal, tinha todas as ideias na cabeça, mas não tinha produzido para que os materiais estivessem ali, então a gente dava esse suporte de fazer acontecer. Mas, então foi muito intenso, a gente não conhecia os alunos, a gente fez uma espécie de edital, os alunos se inscreveram,
não tinha nenhum, por exemplo, nenhum aluno do meu curso que eu já tivesse uma experiência anterior para a gente poder ter alguma conhecimento anterior que talvez facilitasse. Então a gente teve esse desafio era um grupo principalmente de meninos, nós dois como professores homens, num grupo de meninos, então a gente não estava no quarto com elas, a gente viveu alguns Big Brothers, paredões, né? Não foi fácil a gente conseguir estabelecer dentro do grupo. Todas essas dimensões estavam sendo trabalhadas, né? A relação com a população, a relação com o Ministério da Defesa, a relação com o governo do lugar, mas E a relação com a outra gente universidade, mas a relação entre nós, que também precisou ser construída para que a gente conseguisse. Então foi um trabalho de muitas dimensões. E Malhada não teve nenhum BO muito crítico. Mas no anterior teve. Então, assim, esse é um desafio, né? Pegar 8 pessoas que não se conhecem e passar 15 dias juntos numa realidade desafiadora é bastante complexo. Então tinha muitas lideranças, pessoas com intenção de liderança e com espírito de liderança, e às vezes isso não estava conseguindo ser coordenado, então houve um pouquinho de disputa, a gente tentou até que a gente conseguisse encontrar uma forma como... E tinha nem todos os alunos tinham a experiência e a confiança de que a gente chegava num lugar sem saber exatamente o que a gente ia fazer. A gente tinha muito mais um conceito do que propriamente uma ação definida, né? A gente quer ouvir para depois pensar e organizar com base no que ia acontecer. Muitos alunos estavam inseguros com a nossa proposta. A gente precisou conquistar, mostrando que estava dando resultado. E isso tudo demorou, a gente levou ali uns dias em que a gente teve que lidar um pouco com essa insegurança. Então, são todas, de uma certa maneira, esse projeto vai continuar acontecendo. A gente espera que, independente até do projeto Rondon, que a gente, como PUC, possa estar um pouquinho mais do lado de fora, organizado dessa forma multidisciplinar, podendo ter alunos de diferentes cursos e a gente aprendendo a ouvir todas essas possibilidades. A gente aprendeu muito com os alunos também. Tinha muitos tipos de comportamento diferentes, alunos assim também que estabeleceram de forma muito rápida o vínculo com as crianças do lugar, que fez muita diferença. Então o lugar onde a gente estava se tornou um ponto de encontro da cidade, então todo mundo queria estar na escola com a gente. Então a gente tinha o Ângelo, por exemplo, né, que se tornou uma espécie de embaixador. Eu acho lá um menino da comunicação, que ele era um cara, as crianças todas vinham atrás dele, da cidade. Tinha um monte de menino o tempo todo atrás, onde a gente passava era a celebridade. Bom, gente, a gente pode falar até amanhã, se vocês quiserem, a gente não sai daqui nunca. O sabor. Não só a técnica, mas o sabor de como foi estar lá, porque a gente tem a esperança que alguns de vocês talvez tenham interesse em participar, vão se inscrever futuramente, saber que não está tudo sob controle. Obrigado, professores, né? Essa gratidão. Agora vamos passar a segunda etapa. Não terminamos, né, ainda. Sim. Acho que vem uma etapa importante, que é da interação, né? Certamente a fala dos professores despertou muita curiosidade, muito interesse. Então a gente pode fazer assim, né? Quem desejar fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação para o professor Carlos André, para o professor Renato, pode levantar a mão. Acho que o Diego pode ajudar, né? Levando o microfone. Então quem quiser, acho que dá para ter umas 2 ou 3 falas. Estou vendo a Evinha levantando a mão lá em cima. Pode ser a primeira. Nossa aluna nova, a professora Evinha. Bom dia. Boa tarde, quase boa tarde. Bom dia, boa A tarde. prioridade é aluno, mas enquanto o aluno está criando coragem, eu pego aqui. 2 perguntas. Primeiro, vocês desculpem se eu cochilei. O passo a passo, por exemplo, como é que seleciona professor e aluno para ir? Porque todo mundo interessado, a gente quer ir. Então, essa é uma questão.
Como é que vocês selecionam? E o segundo passo, se vocês têm ou tiveram contato na época, ou se não tem nada a ver, com aquele projeto Unicom, que era também parceria com o Exército Aeronáutica, se não me engano também, só que era lá na Amazônia. Ficava, acho que, 15 dias na Amazônia. E aí, como é que era o nome dele, do professor que ia? Tardan. Tardan. Isso mesmo, que saudade, Tardan. E aí, esse projeto parece que também acabou, né? Então, se tem alguma coisa a ver, porque é muito parecido com o projeto Rondon, que é essa troca aí, como está aí no texto aí, no tema da nossa Semana da CRE, que é troca de saberes, né? Não só a gente vai levar conhecimento, a gente também vai aprender. Somos todos professores e alunos nesse projeto. São essas duas perguntinhas que eu queria fazer. Obrigada. Eu queria falar depois do André fala. Pode? Eva, então, a seleção um dos desafios que a gente tem colocado para a vice-reitoria de extensão, sabe? Eu tenho insistido, falado muito com a Andréia, com a Roberta e tal, que assim, a gente precisa ter um projeto dentro do projeto. Assim, a PUC tem que ter o seu projeto dentro do projeto Rondon, porque tem uma proposta institucional, mas qual é a nossa? Né? E assim, a seleção, ela é sempre um desafio muito grande. A gente criou um processo para selecionar os alunos. Os professores é por adesão. O que a vice-reitoria mais quer é ter professores com vontade de fazer isso. Então, acho que, assim, é legal, vamos procura a Andréia e diz, oi, estou interessado no Rondon. Vai ser ótimo, porque o André foi catado a laço, né, André? Precisava, e quem vai, quem pode, aí lembraram, o André tem essa cara, tem esse perfil e tal. Foi lá, e ele tocou. É um trabalho voluntário. Então, assim, não é todo mundo que quer pegar suas férias e ficar 20 dias das suas férias. 24 horas por dia durante 3 semanas, né? De manhã, de tarde, de noite, é bem intenso. Então, não tem, a PUC hoje não tem um quadro enorme de professores querendo isso. Precisa criar esse quadro. Eu digo para a André assim, a gente precisa criar esse quadro de pessoas que se interessam por esse tipo de trabalho, que podem e que querem fazer. E aí a gente vai conversar. Eu acho que à medida que a gente tiver muita gente sabendo e querendo e começar a dialogar sobre, e a coisa mais fácil que tem, é só querer, né, para os professores. Em relação aos estudantes, precisa fazer um processo de seleção. Quando eu fui para Bonito, tinham poucas pessoas, porque a gente não fica nem sabendo, né? A gente tem que melhorar a divulgação. Mas quando foi para Malhada dos Bois, em Sergipe, a gente teve 50 alunos inscritos para querer ir. E a gente tinha que chegar a 8. Né? E aí a seleção tem que escrever uma carta de intenção na hora que está lá a inscrição. E aí depois a gente fez uma reunião com os 50 para explicar o que é o projeto, para ter bem clareza do que é. Né? E nessa reunião a gente levou 3 questões, pediu para responder, e aí com base nisso a gente ainda fez uma meio conversa, assim, chegamos a um desenho. Foi uma seleção assim. Então, não é a melhor seleção. O critério não é CR, não, né? Não é CR. Não é CR. CR até pode ser, mas é, sei lá, o 10º critério, depois para desempate. O critério é interdisciplinar, de vir de diferentes cursos. Não pode já ter ido nenhuma outra vez, só pode ir uma vez. Isso. A gente também tem a expectativa, a gente tentou por 2 vezes e ainda não conseguiu oferecer uma disciplina eletiva chamada Projeto Rondon, onde isso estaria acontecendo, as oficinas estariam sendo montadas, os alunos já estariam experimentando essa prática na comunidade aqui em torno, para a gente deixar um repertório de interação, de experiência, para poder, quando a gente se inscrever nos editais, a gente já partir de uma experiência realizada pelos alunos. Mas não aconteceu ainda, a gente teve poucos candidatos. A disciplina, a gente teria assim, uma dupla
um duplo objetivo, né? Um seria pensar o projeto, os alunos pensarem o projeto. Não a vice-reitoria construir o projeto para concorrer, mas os alunos pensarem o projeto conjuntamente, porque nós que vamos lá fazer, né? Então, é melhor que fazer. E a segunda coisa, e aí só para terminar o que eu queria dizer da seleção, é que tem uma dificuldade muito grande que é selecionar e pensar as relações interpessoais. Não é simples. E a gente vai no tiro. Eu digo assim, se inscreveu, escreveu uma carta, a gente fez um encontro, não sei o quê, mas são 8 pessoas que não se conhecem e que vão estar numa situação, né, difícil. Não é simples, né? Pode dar todos os problemas possíveis. Até da pessoa surtar, da pessoa querer ir embora, da pessoa dizer, não é isso para mim, ou brigar com outra pessoa. Então, assim, tem todas as... E aí, quando você tem uma disciplina, você está convivendo um semestre inteiro com essas pessoas. É o tempo da gente se conhecer, da gente se relacionar, da gente conviver, né? E experimentar essa relação antes dela ser a relação que vai acontecer lá. Quer falar mais? A segunda coisa que você falou do Unicom não tem nenhuma relação com o Unicom, né? Porque o projeto até nem existe mais. Mas eu achei interessante você falar isso, porque, assim, uma das coisas também que a gente tem sinalizado para a vice-reitoria comunitária é que, tudo bem, tem um projeto Rondon, é legal, interessante, mas a PUC pode ter o seu projeto Rondon? Assim, porque o Unicom era isso, né? Assim, a gente fazer do nosso jeito, com a nossa cara, alguma coisa nesse sentido. Buscar financiamento para isso, fazer uma ação para isso. Eu acho que é algo assim que a gente pode começar a sinalizar para a vice-reitoria comunitária. Porque assim, o Rondon é tudo muito interessante, mas tem um peso da gente fazer junto com o Exército, né, gente? Não é simples. A gente dorme dentro do quartel, a gente tem né, a tutoria do quartel, então é algo bastante difícil da gente comungar, né? Tem uma certa dificuldade com isso. Então, acho que assim, a sua provocação é muito legal. A gente tem que fazer ecoar lá na vice-reitoria. Nós temos de só mais uma. Tem alguém que gostaria? Coragem. Um aluno, uma aluna, um professor, professora. Maria. Onde? Eu queria saber como é que a gente está sabendo da abertura das inscrições. Tipo, tem um site, alguma coisa que A vice-reitoria deve enviar mensagem, colocar no Pouco Urgente, usar os canais aí da... Da última vez foi enviado e-mail para todos os alunos. E como é uma vice-reitoria, ela consegue fazer esse contato de enviar e-mail para todos. Mas normalmente os editais eles saem bem em cima da hora. Então o processo é muito corrido. E muitas vezes você recebe o e-mail, tem uma semana para se inscrever e ainda tem que estar presente. Por exemplo, no nosso caso foi uma entrevista, tem que poder ir, e aí não coincidiu de muitas pessoas poderem ir, não foi muito simples dessa última vez, né? Professores, uma última palavra para a gente encerrar, professor Carlos André, professor Renato. Acho que só convidar todo mundo a se integrar ao projeto. Quando souberem, quando ouvirem falar Rondon, vai lá, se inscreve e pensa na possibilidade de viver essa experiência. Tem muitas dificuldades, mas é também um processo de muito aprendizado, um processo muito rico, que eu acho que vale muito a pena. Tá? Além do projeto Rondon, a PUC já está oferecendo uma série de conjuntos de disciplinas extensionistas com experiência, né, na educação tem, no nosso departamento, em todos os departamentos. Isso está acontecendo. São propostas que conversam com essa proposta e que já estão ao nosso alcance, para a gente poder mantendo esse nosso caráter ativo, né?
Obrigado. Pela partilha, pela experiência. A gente tem uma pequena lembrança para visibilizar nossa gratidão do Departamento de Teologia, né, pelo tempo disponibilizado para a nossa Semana de Cultura Religiosa. Obrigado. Não esqueçam de assinar a lista de presença.